Oi, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre a camada de aplicação, mais especificamente o protocolo HTTP. A gente já viu em aulas passadas que o protocolo de aplicação é o protocolo do topo da pilha de protocolos TCP/IP. Ele fica assim, é a camada de número 4. Tá? E essa camada de número 4, a gente tem diversas aplicações que rodam sobre ela e usam diversos protocolos diferentes. A gente tem e-mail, web, mensagem de texto, login, troca de arquivos em redes peer-to-peer, jogos online, streaming de vídeo, né, ou ao vivo ou gravados, né, voz sobre IP, no caso das chamadas de áudio de WhatsApp ou Skype, chamadas de vídeo também, videoconferência, enfim, a gente tem diversas aplicações nessa camada. E é justamente por isso que ela se chama de aplicação. Por quê? São os programas e como eles estão definidos, né? Os programas e como a comunicação entre os seus pares é definido, seja cliente-servidor, seja peer-to-peer, seja qual for a arquitetura. Nessa camada é definido como os processos de uma aplicação funcionam em sistemas finais diferentes. Por exemplo, a gente pode ter uma aplicação rodando num servidor Linux e os usuários utilizando terminais com Windows, os computadores clientes utilizando Windows. Mas a informação ou a mensagem ela tem que ser transmitida de ponta a ponta, independente dos sistemas que eles estão funcionando, tá? Independente de como o sistema final está montado, tá? O que importa é o protocolo de comunicação do cliente e do servidor ou dos nós. Os protocolos vão definir os tipos de mensagens que são trocadas entre esses nós, seja cliente ou seja servidor. A gente vai ter requisição e resposta. Vai estar definido também a sintaxe das mensagens, né? Como essas mensagens são montadas e como elas vão ser transmitidas, né? Como elas vão ser trocadas. A gente vai ter também lá o significado de cada uma das informações dividida em campos e vai estar definido também no protocolo a regra para determinar quando e como um processo envia as mensagens e responde as mensagens, né? O começo de uma transmissão e o final de uma transmissão. E alguns desses protocolos, eles estão definidos lá pelas RFCs, tá? Os Request for Comments são documentos que são controlados por instituições oficiais, aí, eles têm a definição de como um determinado protocolo da camada de aplicação deve funcionar. Por exemplo, aqui, o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, ele é definido nas RFCs 2616, 7230 e 7237. Tá? Então, esses três documentos aí têm toda a definição de como o protocolo HTTP deve funcionar, tanto no lado cliente quanto no lado servidor. Outros protocolos não têm uma definição pública, né? Não tem uma definição pública ou padronizada, mas são proprietários, né? Por exemplo, a gente tem a aplicação Skype, e essa aplicação ela tem um protocolo na camada de aplicação que é proprietário, ou seja, só existe para o Skype. Ela não é divulgada, não é difundida, não é trocada com nenhuma outra. Outros protocolos não têm uma definição pública, né? Não tem uma definição pública ou padronizada, mas são proprietários, né? Por exemplo, a gente tem a aplicação Skype, e essa aplicação ela tem um protocolo na camada de aplicação que é proprietário, ou seja, só existe para o Skype. Ela não é divulgada, não é difundida, não é trocada com nenhuma outra aplicação ou marca, tá? Então o Skype tem o seu próprio protocolo na aplicação. Entendam que uma aplicação de rede é diferente do protocolo, tá? Como assim? A aplicação, por exemplo, para usar HTTP, a gente tem diversas aplicações. A gente vai ter o Google Chrome, a gente vai ter o Mozilla Firefox, a gente vai ter o Microsoft Edge, a gente vai ter o Opera. Então, a gente tem diversos navegadores de internet e todos eles são compatíveis com HTTP, tá? Então, a aplicação é uma coisa, o protocolo é outra coisa. A aplicação compatível com o protocolo, tá? Então, quando digamos que você queira programar o seu próprio
navegador web, então você vai ter que seguir alguns protocolos. Por exemplo, o HTTP é padrão da web. Então, se você quer criar um navegador, você vai ter que seguir esse protocolo. Outro exemplo de que aplicações e protocolos são diferentes é o BitTorrent, né? Que é um protocolo de rede da camada de aplicação que serve para conectar diferentes clientes, tá? No caso, é uma rede peer-to-peer que você forma utilizando o BitTorrent para transferência de arquivos, certo? E esse protocolo ele é público, ele é aberto, então existem diversos clientes BitTorrent para a gente utilizar. Eu posso citar aí vários, né? Que é o MicroTorrent, LibTorrent, Transmission, MediaGet, QBitTorrent, BitComet, Vuse, FrostWire. Então são muitas aplicações que utilizam o protocolo BitTorrent. Inclusive o BitTorrent, que também tem um aplicativo. E hoje eu vou falar mais especificamente do protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, tá? Que é o protocolo de transferência de hipertexto. Um protocolo de comunicação utilizado com a aplicação web, tá? Com o World Wide Web. Então ele roda sobre essa tecnologia, tá? E entendam que www é diferente de internet. Internet é a conexão entre as redes, interredes, tá? Internet. Então a gente tem várias redes ligadas uma na outra, formando uma única rede. www, ou somente web, é uma aplicação que roda na internet. Tá? Na camada da aplicação lá compatível com web, a gente vai ter o HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertexto. Né? O que é um hipertexto? O hipertexto é um texto que tem links que ligam para outros hipertextos, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente tem aqui a home e a gente tem um link. Então, esse hipertexto aqui linka para outro hipertexto. E tem um outro link que leva para outro hipertexto. E tem um outro link que leva para outro hipertexto. E assim por diante, tá? Então, a gente vai ter aí um hipertexto. Então, essa é a ideia do hipertexto, viu? E esse protocolo ele foi desenvolvido para transferir esse tipo de documento. Uma página da web, ela é um conjunto de objetos, é um conjunto de arquivos, tá? E arquivos de tipos diferentes. Então a gente vai ter o principal, que é o HTML, o texto que tem lá o conteúdo da página web e a definição de como esse conteúdo vai ser organizado. Então é uma linguagem de marcação. Então a gente vai ter um arquivo HTML, a gente vai ter um arquivo de formatação, que é o CSS, onde a gente vai encontrar os estilos visuais dos elementos que compõem o HTML. Tá? A gente pode ter títulos, parágrafos, tabelas, e a gente pode definir como tudo isso vai ser apresentado utilizando o arquivo CSS. A gente vai ter também algoritmos que determinam o comportamento das páginas web, né? Que são os algoritmos escritos em JavaScript, tá? HTML, CSS e JavaScript é o básico para a gente compor uma página web, tá? Sem imagens. Quando a gente utiliza imagem, aí tem outros formatos, né? Como arquivos JPG, PNG, SVG, arquivos de mídia também, né? MP3, MP4 e assim por diante. Uma página web, ela consiste desses tipos de objetos, tá? Desses tipos de elementos. Diversos arquivos de diversos formatos que são utilizados para compor uma página web. Cada um desses elementos que compõem uma página web, eles têm um endereço, né? Uma URL, tá? Uma URL ela é formada pelo domínio, né? O local onde está isso, o nome do computador na rede, isso aqui pode ser o endereço IP, ou um nome de domínio, como tem aqui. E sempre a gente vai ter aqui uma barra dividindo o domínio, o local onde esse arquivo está, e o nome do arquivo, tá? Então vai ser sempre assim. Por exemplo, aqui, essa URL que eu estou colocando aqui, né, o ifp.edu.br/topo_ifp.png, é referente a essa imagem aqui que está no site da reitoria, tá? No site do IFP. Se você clicar com o botão direito do mouse aqui sobre essa figura e pedir para copiar o link, você vai ter esse endereço aqui.
Uma comunicação utilizando o HTTP, ele se dá em duas etapas, tá bom? A gente vai ter a requisição da página, né? O cliente requisita a página para o servidor e o servidor vai transferir essas páginas aos clientes, tá bom? Então, o que acontece? Supondo aqui que esse computadorzinho está executando aqui o Internet Explorer e a pessoa digita lá o endereço, então vai acontecer uma requisição HTTP. Então essa requisição vai chegar no servidor, esse servidor vai atender ou não essa requisição com uma resposta, tá? Ele vai voltar a resposta aqui, dizendo se a página existir, ele vai mandar os arquivos relativos àquela página. Se não existir, ele vai mandar uma mensagem, uma resposta com um erro, né? Com um código, informando que aquela página não existe, né? O 404, lá, o erro 404. E a mesma coisa acontece utilizando um outro computador, utilizando outro navegador, outro sistema operacional, acontece exatamente a mesma coisa. Por quê? O protocolo aqui funciona lá na aplicação, independente do que tem abaixo da aplicação. A aplicação ela roda em cima de uma plataforma, que a gente chama o sistema operacional. Então, não importa qual é o sistema operacional, não importa qual tipo de conexão de rede, a camada de aplicação ela está lá isolada, funcionando. Quando o usuário clica num link ou abre uma URL no navegador, ele vai enviar uma requisição para o computador, para um servidor. E esse servidor vai devolver, tá? E o tempo que isso demora para acontecer é o round trip time, tá? É o tempo de ir e voltar. Viu? Então, ó, requisita, o servidor responde, o computador requisita novamente um arquivo, por exemplo, e acontece então uma conexão persistente até que a transferência desse arquivo termine. Então, quando isso acaba, a conexão é interrompida, tá? Então, como vocês viram aqui, a gente teve uma requisição de um cliente para um servidor, o servidor respondeu. Outra requisição aqui do cliente, agora requisitando um arquivo, chegou a requisição do servidor, o servidor envia o arquivo. E esse arquivo, né, vai levar mais tempo do que a requisição simples. Então, no caso aqui, a gente tem uma conexão não persistente e aqui a gente tem uma conexão persistente, tá? Por quê? Porque ela vai persistir por algum tempo enquanto o arquivo é transferido, tá? Então a gente tem aqui o tempo que esse arquivo demora para fluir pela rede, né, até chegar no cliente, até chegar no destino. Então dessa forma a gente entende conexões persistentes e não persistentes. Tá? Então a mensagem de requisição que um cliente envia para um servidor, ela é organizada dessa maneira, tá? A gente vai ter a linha de requisição, e aqui mais embaixo as linhas de cabeçalho, tá? Na requisição, na linha de requisição, a gente vai ter o método de requisição, a gente vai ter aqui a URL que a gente está requisitando e o protocolo ou versão do protocolo HTTP que está sendo utilizado para essa transferência, tá? E mais embaixo ali nas linhas de cabeçalho, meio que essas informações se repetem, né? Acaba ficando um pouco redundante. A gente tem um host, onde está o arquivo que a gente está requisitando. www.sunschool.edu. O tipo de conexão é uma conexão fechada, ou seja, vai acontecer uma conexão por algum tempo. E o cliente, né, o navegador que está sendo utilizado para fazer essa requisição é o Mozilla Firefox, o Mozilla 5.0. E a linguagem que ele requisita é que esses arquivos, né, que ele está requisitando, que voltem e sejam em francês, no caso FR. A mensagem de requisição ela é composta dessa forma, tá? Exatamente o que a gente viu ali no slide anterior. A gente vai ter qual método a gente vai utilizar para fazer a requisição. Aí a gente tem alguns caracteres especiais, tá? O SP, por exemplo, é um espaço. O CR é o Carry Edge Return. E o LF é o Line Feed, tá? Então, esses caracteres são como, por exemplo, aí o SP espaço, né? Um espaço no teclado, na barra de espaço. O CR é como se fosse ir para o começo da linha. E o Line Feed é um Enter, tá? É uma nova linha, tá? Então, essa é a definição de um cabeçalho HTTP, onde a gente vai ter aqui todas essas
informações, tá? O método de requisição, a URL, onde a gente quer buscar a versão do protocolo que a gente está utilizando. Aí vem o nome dos campos, como o site, o navegador que a gente está usando, a língua que a gente está requisitando, informações desse tipo. E logo abaixo do cabeçalho, né, a linha de requisição e linha de cabeçalho, a gente vai ter uma linha em branco e o corpo da entidade, né, ou seja, o código que a gente quer mandar ou requisitar. E a mensagem de resposta é bem parecido, tá? A gente vai ter aí a primeira é a linha de estado, né? No caso aí o HTTP 1.1 é a versão do protocolo que o servidor respondeu. Esse 200 é um código que indica o estado, né, do retorno, né, se está ok ou não. E uma mensagem, no caso aí ok, tá? A gente vai ter aqui o código de estado, mensagem do estado e a versão do protocolo. E as linhas de cabeçalho é a mesma organização, tá? A gente vê aí que teve uma conexão, aí tem a data, né, que no caso ele coloca o dia da semana, a data, o horário, no formato GMT. Aí a gente vai ter a resposta também de qual é o servidor que está sendo utilizado, no caso aí o Apache que está rodando em um sistema operacional CentOS. A última modificação desse conteúdo que foi enviado para o cliente e o tamanho do conteúdo, tá? Então esse content length aí é o tamanho em, se eu não me engano, em bytes do site. E o conteúdo ele coloca aí que é um texto em HTML, tá? E logo abaixo o conteúdo propriamente dito. E a mensagem de resposta tem ali os mesmos caracteres especiais, né? A forma de organização é muito parecida, né? A gente vê aí a versão, código de estado, uma frase, né? Caso o servidor lá tenha, isso é a questão lá no servidor, o programador pode preparar uma frase de resposta, né, para o cliente. Os campos, né, que tem aquelas informações que a gente falou, e o corpo ali da entidade que contém o arquivo, né, no caso o hipertexto que a gente está transportando aí com essas mensagens, tá? Os cookies são ferramentas utilizadas em sites, principalmente de e-commerce, e servem para identificar o cliente, tá? Para quê? Para o servidor enviar uma página personalizada para cada um dos seus clientes, tá? Como funciona? O hospedeiro aqui, o host, o cliente, vai solicitar o site vai responder, né, normalmente, e junto da resposta ele vai pedir aqui o set cookie, tá? Ele vai informar um número para ser gravado localmente aqui na máquina do cliente. O cliente vai ter que aceitar, né, ou não, né? Hoje em dia a gente vê muito lá os sites pedindo permissão para guardar um cookie no seu navegador. Então esse cookie é guardado, armazenado localmente. E quando o cliente aceita o uso desse cookie, né, então esse cookie é enviado a identificação lá, junto da próxima requisição, com a informação do número do cookie que foi aceito. Então esse cookie aqui vai ser guardado no banco de dados local aqui do hospedeiro, né, do servidor, aliás, e então ele vai conseguir agora identificar quem é a pessoa que está utilizando o site, né? Quem é a pessoa que está requisitando o acesso ao site. Com isso ele consegue enviar links personalizados para o cliente, tudo bem? Aqui, né? Quando ele envia o set cookie aqui, ele já guarda um número para identificar aquele usuário. Quando o usuário aceita, ele confirma lá, né, no banco de dados o acesso, então ele vai começar a guardar informações a respeito do cliente aqui, do usuário, e tempos depois, né, quando o usuário voltar a entrar naquele site, então a requisição do site, novo acesso do site, já vai com o cookie, né? Ele já envia aqui a identificação. Então o servidor vai devolver aqui uma resposta HTTP com um site personalizado para o cliente, tá bom? Por hoje é isso, seguem as referências, até a próxima.